E se eu te dissesse que toda a sabedoria e riqueza do rei Salomão não vieram apenas da bênção do Deus judaico-cristão Yahvé, mas também do poder de 72 daimons, ou, como alguns preferem, 72 demônios que ele próprio teria aprisionado? Mas a história não para por aí. Você ficará ainda mais surpreso ao descobrir que Salomão utilizou os poderes e habilidades desses mesmos seres para ajudá-lo na construção do magnífico Templo de Jerusalém, uma obra que transcende a capacidade humana. Sem dúvida, essas revelações estão muito distantes do que aprendemos nos relatos bíblicos, mas elas aparecem nas tradições do folclore judaico e islâmico, assim como em textos como o Testamento de Salomão e a Chave Maior e Menor de Salomão. Por mais absurdas que essas informações possam parecer, o fato é que a própria Bíblia, em 1 Reis capítulo 11, ao relatar a queda de Salomão, cita o seu envolvimento com cultos a antigos deuses pagãos, entre eles Astarote, deusa dos Sidônios, e Moloque, deus dos Amonitas. Mas, e se essas histórias não forem apenas lendas? E se forem fragmentos da verdadeira história de Salomão, cuidadosamente omitidos por aqueles que organizaram um cânone bíblico? Hoje, você vai conhecer a face oculta dessa figura lendária. Mas será que está realmente preparado para confrontar suas crenças mais profundas? Eu sou Jack. Esse é o nome que eu escolhi para dar voz a esse trabalho. Sou um investigador independente. Investigo relatos reais, fenômenos sobrenaturais e casos e histórias ainda sem explicação. Trabalho sozinho e a minha missão supera qualquer medo. Se quiser fortalecer este trabalho, te convido a se inscrever no canal. Seja bem-vindo ao Vozes do Silêncio. De acordo com a Bíblia, Salomão foi o filho do rei Davi e de Batseba, tornando-se o terceiro rei de Israel após seu pai. Ele herdou um reino unido, mas cheio de desafios políticos, econômicos e sociais. Ainda jovem, Salomão demonstrou humildade e senso de justiça ao assumir o trono, consciente de que não poderia governar apenas com sua força ou inteligência natural. Salomão também é conhecido como o homem mais sábio da terra. Porém, essa sabedoria não viria de estudos ou experiências, mas sim de um poder sobrenatural. Segundo as Escrituras Sagradas, Deus apareceu para ele em um sonho e lhe ofereceu um desejo. Salomão poderia ter escolhido qualquer coisa, riquezas, poder ou vitória sobre os seus inimigos. Mas em vez disso, ele pediu sabedoria para governar corretamente o seu povo. Impressionado por sua escolha, Deus não apenas concedeu a Salomão a sabedoria incomparável, mas também riqueza, honra e renome entre todas as nações. A partir desse momento, Salomão adquiriu uma sabedoria nunca vista antes entre os homens. Alguns relatos sugerem que ele possuía uma intuição tão aguçada que podia discernir a verdade apenas ao olhar para uma pessoa. Mas nem mesmo as Escrituras Sagradas conseguiram registrar todos os feitos e histórias desse homem. Existem lendas que surgiram no folclore judaico, islâmico e até cristão que descrevem um Salomão muito além da imagem de rei sábio e justo, um homem que não apenas entendia a linguagem dos animais, mas que também controlava criaturas do submundo. De acordo com o relato bíblico, Salomão possuía 300 esposas e 700 concubinas. No entanto, suas mulheres não eram judias, como exigia a tradição. Muitas eram princesas de outras nações unidas a ele por alianças políticas e estratégicas. Com elas vieram-se os deuses e cultos, e gradualmente o rei, o mesmo que havia recebido sua sabedoria diretamente do Criador, começou a se inclinar diante de divindades estrangeiras. Esse desvio da adoração ao Deus de Israel marcou o início de sua queda espiritual, mostrando que até o mais sábio dos homens podia ser corrompido. Mas há quem diga que foi exatamente nesse ponto de ruptura que o rei abriu espaço para práticas que vão muito além da religiosidade tradicional, mergulhando em rituais e contatos com espíritos e seres malignos que lhe concederiam poderes inimagináveis. No Islã, por exemplo, Salomão é chamado de Suleimã e é descrito como profeta e governante justo. Entre suas habilidades sobrenaturais, ele teria o poder de controlar os djinns, obrigando-os a executar tarefas extraordinárias. Diz a tradição que Salomão utilizou esses seres para construir estruturas monumentais, administrar seu reino e até para proteger seu povo, sempre sob a orientação divina. Essa conexão entre Salomão e os djinns reforça a imagem do rei como alguém que possuía conhecimento e domínio sobre forças que transcendem o mundo humano.
Um dos textos mais intrigantes sobre essa faceta oculta é o apócrifo chamado Testamento de Salomão. O Testamento de Salomão é um texto pseudepígrafo, atribuído ao rei Salomão, ou seja, uma obra que usa o seu nome como autor, mas que não faz parte do cânone bíblico oficial. Provavelmente finalizada entre os séculos I e IV d.C., esta obra mistura elementos místicos, folclóricos e religiosos, mostrando como Salomão teria recebido de Deus, por meio do arcanjo Miguel, um anel mágico, o famoso Selo de Salomão, um artefato que lhe conferia poder absoluto sobre espíritos e demônios. Com esse anel, ele poderia invocar, controlar e até aprisionar 72 demônios, utilizando-os para grandes tarefas, inclusive a construção do Templo de Jerusalém. O texto descreve de forma detalhada uma hierarquia infernal, composta pelos espíritos e demônios que Salomão teria controlado com o anel. Cada entidade apresentada com nomes específicos, suas funções, poderes e características, além de instruções sobre como poderiam ser compelidos a obedecer às ordens do rei. Ele também fornece orientações minuciosas sobre como subjugar essas entidades, prevenindo que escapassem do controle de Salomão. Relata ainda o uso de símbolos, rituais e instrumentos necessários para as invocações. Embora considerado uma obra mística e não canônica, o Testamento de Salomão exerceu grande influência na tradição esotérica, inspirando grimórios posteriores, como a Chave Menor de Salomão, e consolidando a imagem do rei como alguém que unia sabedoria, poder e domínio sobre o sobrenatural. Mas, e se eu te dissesse que alguns ocultistas e praticantes de magia afirmam possuir a capacidade de invocar e controlar esses mesmos demônios que, segundo a tradição, Salomão teria submetido? Dizem que esse conhecimento foi transmitido ao longo de séculos por correntes místicas e esotéricas, incluindo práticas judaicas, cristãs e islâmicas. O contraste é claro. O homem que recebeu sabedoria como dom divino também teria se rendido à idolatria, caído em tentações e tocado segredos que talvez não fossem destinados a nenhum mortal. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é fundamental para que o YouTube reconheça a relevância do nosso conteúdo. Não vai ser uma jornada fácil. Estamos apenas começando, mas o nosso objetivo é chegar aos 10.000 inscritos e contamos com a sua ajuda para tornar isso possível. Muito obrigado pelo apoio e nos vemos no próximo vídeo.